Olá, seja bem-vindo a mais este vídeo. Hoje é dia 20 de setembro do ano de 2023. A paz de Deus a todos, uma excelente noite. Pelo menos agora é noite, horário que estou fazendo esse vídeo. Falar um pouquinho mais. Tenho feito meus vídeos aí diário. Tem dias que eu faço bastante vídeo, mas tem dias que eu faço poucos vídeos. Hoje, na verdade, foi bem corrido para mim e eu não tive muito tempo de fazer vídeo. Desde de tarde que eu estava com desejo de fazer, né? Na verdade, para falar um pouco a respeito de algumas novidades, de algumas coisas que que ocorrem, né? Que está ocorrendo em relação à Ordem dos Cavaleiros Templários, Lealdade e Justiça. Mas lembrando que o estatuto, né, da Ordem dos Cavaleiros Templários ainda não está pronto, né? Ainda não, não ainda não tive respostas, né? Espero que dê tudo certo, que não tenha necessidade de nenhuma alteração, de rever alguma coisa, né? Acho que está tudo certinho, fiz algumas mudanças, né? Chega até considerável pelas mudanças que eu fiz dentro que está publicado no site, né, da ordem. Eu fiz algumas mudanças, leves mudanças, mas assim, uma mudança importante, né? E para poder passar em relação ao endereço, aí tinha algumas coisas que eu já queria fazer um ajuste, né? E e fiz. Vamos ver qual é o resultado. A Ordem dos Cavaleiros Templários, ela está começando do zero mesmo, sabe, do marco zero, lá do zero, no cravado, né? Começando do zero, do nada, né? A ideia é que se transforme em alguma coisa, né? Numa, que tenha algo muito bem estruturado, né? Não, eu não falo isso no sentido de recursos, materiais, nada disso, né? A ideia é chegar, né, de você ter uma estrutura de um recurso material, né, que não é nem dinheiro, é o recurso parte de estrutura mesmo, logística, essas coisas. A ideia é essa, é chegar e alcançar esse patamar, né? Mas vamos dar um passo após outro passo, né? Para não tupicar e cair, né? Muitos, a Ordem dos Cavaleiros Templários, como eu, voltando até falar a respeito disso, né? Lá no passado, no, no século, em mais ou menos 1100 na, século XII, né? Século X também teve muita coisa relacionada, mas tudo isso sem muita comprovação, né? Mas no século XII, século XIII, século XIV, né? Quando ali surgiu a, a ordem, né, dos cavaleiros, no século XII, mas deixando claro que a ordem dos cavaleiros templários, porque antes já tinha algumas cavalarias, né, alguns grupos, né, que na época eram guerreiros, né, eram guerreiros, como se fosse hoje, para falar, deixar mais, definir melhor, como se fossem uns milicianos de hoje, os milicianos, como se fosse o grupo Wagner de hoje, né? E outros, né? Quantos tem muitos grupos que são milicianos, né? Esse grupo Wagner é um grupo miliciano. Então eram grupos, né, que lutavam a favor dos reinos, né? Esse, eles lutavam, né, dos reinos dos, do, dos poderosos daquela época, né? E a igreja, né? A igreja, é, os príncipes daquele tempo, os reinos e os príncipes, os perdi o nome
o nome certo aqui, mas aqueles que dominavam naquela época. Então tinha muitos interesses, né? Interesses por terras, interesses por tomada de regiões, né? Por algumas atividades de, de tomada mesmo de território. E muitas das vezes não podia se empregar exércitos, né? Exércitos oficiais, como dos reinos, né? Dos reis. Até porque esses exércitos, eles eram... eles tinham ali... eles eram limitados, na verdade, né? Limitados, e se colocava, empenhasse aquele exército para fazer tomadas de território, automaticamente o reino lá ficava desguarnecido, sem falar em outras complicações, em outros problemas, né? Então, neste período, a igreja, com interesse de proteger uma rota, né, uma rota de peregrinação, né, dos cristãos que peregrinavam para fazer adoração a Deus, né, a igreja contratou um desses grupos de guerrilha, né, de guerreiros, de guerreiros, né, da época, guerreiros medievais, né, e aí para proteger, né, esses peregrinos. Fora outras atividades também, tomada de territórios pela igreja, né? A igreja, ela tomou, fez muitas expedições, né, para tomada de território, e utilizaram-se os cavaleiros templários, né? Era uma cavalaria, né, que recebia ordens diretas do Papa, né? Apenas do Papa. Então, isso era os Cavaleiros Templários, né? Surgiu dessa forma. Eu acho que, se eu não me engano, agora o século, eu me perdi agora, eu não sei que século que foi exatamente. Acho que foi 1300 e alguma coisa. Foi o Papa Clemente IV, né, Clemente IV, não, o Papa Clemente IV, eu estou vendo agora, talvez eu esteja me enganando aqui, porque houve uma conspiração no Vaticano, ali financiada, né, implantada pelo rei da França, Filipe IV, né? E o Papa, eu acho que era o Clemente V. Agora, talvez agora eu tô um pouco, me perdi um pouco nesses personagens, né? E o rei da França, ele já tinha muitas disputas. Havia uma dívida enorme com os Cavaleiros Templários, né? A França, ela devia muito. Havia uma disputa ali, né? Havia um descontentamento do rei, né? E então o, 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 o rei, ele fez uma conspiração, né? Ele patrocinou uma conspiração contra o Vaticano, contra o Papa, né? E aí esse rei, esse Papa veio a morrer, né? Falecer. Então, com a ajuda do rei Filipe, né? Da França, colocou-se esse Papa, que diz que é um fantoche, né? Assim a história fala, foi um fantoche, foi um Papa de conspiração, né? Que ele colocou para governar o Vaticano, né? E um dos pedidos do rei da França foi que o Papa excomungasse, né? Prendesse não, excomungasse e condenasse, conforme as leis da igreja, né?
a Cavalaria Templária, onde se deu lá a morte de Jacques de Molay, né? E na fogueira, né? Foram queimados vivos, né? Na praça, né? Em público, né? Com acusações que foram acusações que foram confessadas pelos membros da Ordem dos Cavaleiros Templários daquela época, foram confessadas, mas mediante a tortura, né? E várias acusações de heresias e tudo mais, né? Então, daí então, a igreja, o que aconteceu à igreja? A igreja, ela começou ela baniu, né, a Ordem dos Cavaleiros Templários, que eram patrocinados exclusivamente pela Igreja Católica. Mas a partir desse Papa, né, Clemente, ele começou a criar, né, porque os Cavaleiros Templários eles eram como monges, né? Eles devotavam a Cristo e a Igreja Católica, mas eles eram espirituais, né? Eram homens de muito conhecimento intelectual, espiritual, né? E no mesmo nível dos padres, né? Dos sacerdotes da Igreja Católica, né? O que a Igreja Católica, a partir daí então, começou a construir, né? Substituindo esses monges, vamos dizer assim, talvez não exatamente nessa fala, né? Substituindo, porque não é exatamente assim. Mas aí a Igreja Católica começou a implantar isso depois dos anos de 1300 em diante, mas mais precisamente 1500 e tanto, começou a instituir algumas outras congregações, né? Congregações que hoje se chama de filantrópica, ou de assistência social, né? Ligadas à igreja. Começou a instituir esses tipos de congregações, né? Como, por exemplo, os franciscanos, né? A congregação lá dos franciscanos. Acho que eu tenho até alguma coisa a respeito desses franciscanos em algum lugar aqui, né? Que são monges, não deixam de ser, são como se fossem monges também. Eles estudam, né? Eles passam um período, né, se dedicando né? São vários graus também que eles vão evoluindo, né? Vão estudando, né? E se tornam quase ali, ou pode-se dizer até como um sacerdote, porém com uma outra nomenclatura, com outra definição e uma outra também um outro objetivo, né? Por exemplo, esses franciscanos mesmo, eles são voltados, né, totalmente ali para um trabalho de evangelização e caridade, mas o nome que fala não é exatamente a caridade. Agora eu não, deixa eu ver se eu acho alguma coisa aqui. Não é caridade exatamente. Deixa eu ver se eu tenho alguma coisa. Eu acho que eu não vou ter. Pera aí, gente. Eu tenho em algum lugar. Não sei onde é que tem. Mas eles são não é fraternidade também, é a caridade, né? O seu trabalho é um trabalho de evangelização e caridade, e é muito parecido, né, com os meus objetivos, assim, muito parecido mesmo com os meus objetivos no tocante à Ordem dos Cavaleiros Templários,
Por quê? Porque a ordem dos Cavaleiros Templários, lá no século XII, né? Século XIII, né? Essa ordem dos Cavaleiros Templários, embora vamos deixar claro que a ordem dos Cavaleiros Templários, não posso provar isso, mas existe indícios, né, de que ela existe até hoje, né? Existe até hoje. Hoje são várias ordens, né? Tem vários, né, para várias finalidades, né? Mas a ordem dos Cavaleiros Templários, voltando ao que eu estava falando lá atrás, ela tinha como objetivo ganhar através do seu preparo e da sua origem, né, de guerreiros, né, vamos dizer, de milicianos, era ganhar a força, né, e proteger a força o cristianismo, né, e a Igreja Católica, que era a detentora ali da religião naquela época, né, ela que controlava toda a religião do cristianismo. Então, o objetivo era esse. Hoje não existe mais, pelo menos relacionado às coisas da fé, da crença, da religião, né? Nenhum objetivo, né? Nenhum objetivo, nenhuma necessidade, né, de se ganhar ou de se fazer alguma coisa pela força hoje, pela guerra, pela violência, né? Até porque isso, nesse tempo contemporâneo, nesse período que nós vivemos, fere totalmente o conceito de cristianismo, daquilo que Jesus veio. Pedro foi lá levantar a espada, acho que cortou lá, arrancou a cabeça do guarda lá, do soldado, né? E Jesus foi ali e corrigiu Pedro, né? Chamou ele colocou ele como deu uma referência dele como o nosso inimigo, né? E demonstrando que não é contra a carne nem contra o sangue que nós devemos lutar. Então hoje a Igreja Católica, ela tem essas congregações. Eu não sei se eu estou sendo bem claro, porque eu estou falando tudo isso daqui isso aqui veio agora, aqui, na hora de fazer o meu vídeo. Que eu quero falar é outra coisa que até está relacionado, né? E eu comecei até sem saber o que eu ia falar, né? Só tem uma coisa que eu quero falar que está relacionada às religiões, né? Mas eu não fiz aqui um estudo aqui, ó, eu vou falar exatamente assim, não faço isso, né? Nem sei fazer isso, né? Claro que se a gente estudar para falar alguma coisa, a gente fala e sai perfeito, depende da forma que nós estamos exercitando, né? Então hoje, né, o cristianismo, ele tem que, hoje a Igreja Católica, ela dividiu, né, as paróquias, os padres, os bispos, né? Tô falando aqui a grosso modo, né, da forma que eu entendo, né? Inclusive tem até parente meu aí que tá na escola, já tem 5 anos, né? Já, acho que fez teologia durante esses 5 anos, agora tem mais 5 anos, filosofia. Muito bem preparado, né? Muito bem preparado. Tô falando no tocante aí tá aí pelo mundão afora, viu? No norte do Brasil, nos vilarejos aí, viu? É uma coisa muito interessante. Fica lá, depois vai para os seminários, né? Muito bom, muito interessante, né? E as paróquias é o que? Para o atendimento espiritual do povo, né? É o atendimento espiritual do povo, as paróquias, né? As capelas aí, atende o povo vai lá aos cultos, né? As missas da Igreja Católica, e atende o povo nesse sentido, né? Os padres estão ali para atender, para fazer as missas, para fazer o atendimento onde vai recepcionar o povo. Essas congregações, como os franciscanos, tem outros também, tem vários, tem muitas,
tem as freiras, né, os conventos de freiras, enfim, tem várias congregações. Seriam voltadas, né, para o atendimento fraternal. O atendimento fraternal, muito bom, né? É bom a gente entender essas coisas, buscar entender essas coisas para a gente entender, né? Para que a gente possa entender o, o quanto isso é importante, né? A importância disso tudo, né? No tocante à evangelização. Porque não é só evangelizar, não é só colocar as pessoas dentro de uma igreja e pregar a palavra, né? Não é só isso. Tem uma necessidade maior, que é a necessidade de você estar mais próximo das pessoas, né? De você estar próximo dos problemas das pessoas, das necessidades das pessoas, para que você possa, né, ter um trabalho além daquele dos, dos templos, né? Além daquele ali, um trabalho, né, de cunho fraternal, né, espiritual. Ele envolve o material, as coisas materiais e as coisas espirituais. É um trabalho extra, né, que a igreja ela tem. Eu acho isso muito importante, né? Então, as freiras, os franciscanos, tem os outros também, vários, agora eu não venho a memória aqui, mas tem vários que fazem esse trabalho, né? Porque hoje não tem necessidade mais de um templário, né, para pegar as espadas. Hoje não é nem espada, hoje são os fuzil, né, as bombas, para ganhar território, não tem necessidade disso. Hoje o território que Deus quer ganhar é o coração, né? É o coração. A cachorrinha vem aqui, ó. É o coração das pessoas, né? É a alma, é aquela terra que está lá dentro da gente, chamada alma, né? É esse território que Deus quer. Esse território não chega lá com arma, com fuzil, com barulho, não. Chega lá com amor, com fraternidade, né? Essa ordem de Cavaleiros Templários, a qual eu estou à frente, eu estou ali com o número 0 ali, o número 1, melhor dizendo, né? Sou o número 1, estou ali abrindo, estou constituindo, na verdade. Está muito ligado, muito próximo de um conceito como desses aí, dos franciscanos e até outras congregações, né? Por quê? Porque o que nós buscamos é exatamente essa ideia, é a fraternidade, é a caridade, né? E o conhecimento, a evangelização, né? Tá no campo de batalha. Onde é o campo de batalha? Na casa das pessoas, é na praça, onde as pessoas circulam, é nos hospitais, enfim, onde as pessoas estão chorando, onde as pessoas estão buscando por um socorro. Mas é para oferecer ali culto? Não, aí tem as igrejas aí. O culto elas vão lá. Mas sim oferecer muito mais do que um culto. Mas o culto ele tem importância, o culto é para cultuar a Deus. E no culto onde nós cultuamos a Deus, prega-se a palavra. A palavra que eu falo não é a palavra que muitos dizem aí, sabe? Tem muitos aí que dizem a palavra. Tem gente aí que está pregando palavra de agora, né? Estavam tudo caladinhos, né? Tudo caladinhos. Hoje eu estava vendo o canal do Crítico aqui. E às vezes fala da teologia, sabe, gente? A congregação ela tem falado, tem muitos subindo nos microfones para falar ali. Não, a gente não é contra teologia, mas fala ali como se estivesse contra da teologia. Ficam ali, né, num discurso que representa ser contra a teologia, né?
Mais uma vez eu quero dizer aqui, eu acho que para pregar não precisa de teologia, mas eu acho a teologia muito importante, importantíssimo, né? Eu acho que uma igreja sem teologia é arriscado, é problema. Ela tem que ter uma base, ela tem que ter uma estrutura, né, uma estrutura teológica inserida dentro da igreja, para que ela não venha a se embaraçar com algumas coisas. Então você vê muitas coisas nesses irmãos, principalmente os que aparecem nas redes, né? Os que aparecem aí nas redes. Então, esses que aparecem aí nas redes, nas mídias, né, às vezes fala algumas bobagens, sabe? Né? E aí ficam agora pregando, né? Por exemplo, eu tava falando aí, eu acho que eu falei até em um nem sei qual foi o vídeo que eu falei aí, se foi ontem, foi antes de ontem, não sei, né? Até falei, será que eu estou profetizando? Uma interrogação, né? Porque profecia? Profecia está na Bíblia, né? A gente pode até profetizar alguma coisa, mas tem que ter um objetivo, né? Onde Deus seja o centro desse objetivo, né? Mais ou menos assim, né? Então eu vejo assim alguns homens, sabe, que nem falando ali, em 2024 as igrejas vão, eu já tinha falado isso aí. A igreja tem que lutar para que isso não aconteça. Em tese, isso vai acontecer de qualquer forma. Vai sair muita gente em 2024, a igreja vai dar uma esvaziada, e aí 25 vai esvaziar também, 26 vai esvaziar. E assim vai, se tiver 26, se tiver 27, não sabe, né? Elas vão esvaziar. Agora o que a igreja precisa, né? A igreja, que eu acho que vou fazer quase igual José, mas quem sou eu? Será que eu sou um José? Será que eu tenho a sabedoria de José? Não, eu tenho aqui o que eu sinto no meu coração de falar. Posso estar até errado. Eu posso estar até errado, né? Mas eu estou falando assim de José porque a igreja precisa tomar uma decisão, precisa, né, enfrentar, né? Por exemplo, o crítico lá, ele quer que a congregação feche. Ele quer que ela feche, né? Então tem uma malícia ali, né? Ali tem uma malícia desse crítico, né? A igreja não tem que fechar, muito pelo contrário. Nós temos que lutar para que ela permaneça, mas vamos arrumar a casa. A igreja precisa, né, encontrar uma condição, né, para melhorar as coisas. Precisamos rever se esses cultos online estão ajudando ou se está nos empurrando para o buraco. Precisa rever, presta atenção nisso que eu estou falando. Se é que isso vai chegar lá, né? Presta atenção. Precisa rever se isso está nos ajudando ou está nos empurrando para um buraco, se escuta online, né? Mas isso tem que ver na guia de Deus, tem que, né? Outra coisa, nós estamos num momento que se a igreja não fizer isso, realmente não pode esperar muita coisa não, e vai ser numa velocidade assim tão, né? A igreja não é mandar uma visitinha lá, vamos encher os carros, vamos lá na casa do irmão, não, a igreja precisa, né, criar uma coluna de irmãos verdadeiros, espirituais, cheio do amor de Cristo. Não é um camarada, não é dois, é uma coluna, mas tem que partir, essa coluna tem que ser construída também, né? Em cada localidade, né? Construir essa coluna, né? Tem que ter um método, né? Talvez eu poderia até descrever alguma coisa, mas, né, tem que ter um método, né? E começar a manifestar no meio da irmandade a fraternidade. Precisa olhar para o povo, precisa zelar pelo povo. A igreja tem que botar o pé no breque no tocante às coisas materiais. Bota o pé no breque. Construção, coisas que não... casa de oração que não precisa. Volta para trás. Vamos ficar nessas daqui. E fazer essas que tem
né? Manifestar fraternidade, amor, né? Uma igreja unida não tem que derruba. Não é unida num. Ah, esse é o pregador, esse é. Não é isso aí não, ué. Né? Unida falsidade não. É unida de verdade. Aqui ninguém mexe aqui. Né? Mas não estou falando numa briga, igual o Pedro fez lá, arrancar a orelha. Não, não é nada disso não. Né? Nós temos que unir no amor. A gente tem que despertar pro amor. Né? Começar a ir resgatando a irmandade. Não vai resgatar tudo não, é só um percentual, um pouquinho. Vai resgatando, vai cuidando da vida dos irmãos, cuidar dos irmãos, né? Não é cuidando no tocante a descobrir as coisas dos outros, não. É cuidar da vida, cuidar dos problemas, né? Das pessoas. E a igreja, ela tem que entrar nesse caminho. Ela vai conseguir, sabe o que? Criar uma raiz forte. Ninguém derruba. Agora, esses negócios das redes sociais aí, a igreja ela precisa rever. Entendeu? Esse negócio de culto online, se isso aí tá favorecendo muita coisa. Eu acho que a igreja, ela até precisa, talvez, lá no site, de vez em quando, alguém lá, um vídeo, né? Coloca um vídeo lá, falando alguma coisa, dando alguma notícia, alguma coisa importante no tocante à estruturação da igreja fraterna. Né? Falar alguma coisa uma vez por semana. Não pode ficar muito tempo sem aparecer também não, mas uma vez por semana, sei lá. Né? É isso aí que a igreja tem que fazer. Para ela não despencar. Essa é a minha opinião. Tudo isso é muito complexo e se ficar falando aqui iria falar um monte de coisa. Né? Mas é isso daí. É mais ou menos o trabalho dos franciscanos, é mais ou menos o trabalho que nós estamos querendo fazer, que nós vamos fazer, na verdade, né? Não porque não, nós vamos fazer. Tanto é que aí eu vou falar novidade, né? Eu já tinha falado aqui que eu fui procurado, né, por um membro aí de uma igreja. E para depois que a Ordem dos Cavaleiros Templários estiver registrada, tudo certinho, procurar para poder fazer alguma atividade, talvez, né, para conversar. Né? Eu fiquei ali assim, meio pensativo, tá vendo? E a igreja se comprometeria, talvez, né, em auxiliar em alguma coisa, não falou nada, acho que nem cabe também, né? E falei, tá vendo como que é? E é isso daí, pessoal. E aí, isso já me falou lá atrás, voltou a falar comigo novamente, hoje, né? E eu tô passando isso daí. Né? Pra você ver que a igreja, a Ordem dos Cavaleiros Templários, né? Ele já começou a querer dar os frutos, né? Que já nem nasceu ainda, já está vindo enxertado. Né? Agora, tudo que eu for fazer, tudo que a Ordem dos Cavaleiros Templários for fazer, vai ser algo tudo com muita naturalidade. Nada, nós não temos. Né? Nós vamos começar tudo do zero, já começamos do zero. Do zero. Né? Tudo com muita naturalidade, ninguém é nada, ninguém é ninguém. Né? Vamos pro campo aí, servir a Deus, ver o que é que Deus prepara, né? E nós vamos servir a Deus. Né? É isso daí, não é pegar espada, não cabe mais isso, né? Não sei que seja um momento aí de se defender de alguma coisa, né? Aí eu acho que todo mundo vai pegar a sua espada, né? Mas a espada do cristão é o joelho no chão, esse é o principal, né?
O joelho, tem muita gente que acha só o joelho resolve, né? Às vezes não, às vezes Deus manda você pegar a espada. Pega a espada. Agora, você vai ter vitória porque você está com Deus. Porque senão você não teria vitória, né? Então, é assim. Davi e tantos lá, naqueles tempos, precisou pegar a espada, ir lá e lutar e às vezes ser combatido, morrer muitos também, para ter as vitórias. Não podemos nos ficar fantasiando coisa. Eu já quero falar aqui, eu não estou de forma nenhuma dizendo que os Cavaleiros Templários têm esse objetivo. Nem no sonho. Não tenho nem interesse nisso, né? Tô falando que dependendo do que vai acontecer, porque as coisas vão ficar ruins no mundo, né? Vai vir guerras, vai vir, a coisa tá acontecendo. Vê quem quer não vê, né? Não demora, né? Só para finalizar o vídeo aqui, Taiwan ali já tá próximo, hein? Ó, algo me fala, Taiwan tá, ó, chegando. Quando chegar ali, Taiwan, alguma coisa vai se espalhar ali na Europa, as fronteiras ali com a Rússia, a coisa vai ficar bem difícil, né? O mundo, a gente tá vendo que o mundo tá tentando se encaixar, né? E esse encaixe vai deixar muitas pessoas agitadas, muitos países, né, agitados, muita inquietação. A guerra tá vindo aí. Como que vai ser? Não sei. Será que vai estar aqui na minha rua? Como é que vai ser? Não sei. E nós temos que estar pronto para tudo. Eu sempre fui assim. Se tiver que comer farinha hoje, come. Não come. É peixe, come. É frango, come. Seja o que for, come. Porque amanhã pode estar em guerra aí. Sempre fui assim. Dentro da minha casa, sempre foi assim. Amanhã a guerra pode estar aí. Não dá para escolher o que você vai comer. Vai comer o que tiver. Ou morre de fome. Ninguém quer que ninguém morre de fome, senão ainda dá trabalho para carregar. Dispensar o presunto lá, o defunto. Perdoa falar assim, né? Não, é verdade, mas dá trabalho ainda. Adoece, dá trabalho, tem que comer tudo. Enche o papinho, né? Enche o papinho. E é assim, né? Então a gente tem que se preparar, porque coisas difíceis vêm aí, né? Nós não viu nada. O país aqui começou a dar uma melhoradinha. Eu só tenho a agradecer a Deus, né? Eu acho que eu fiz isso ontem aqui no vídeo. Porque o ano inteirinho, desde outubro, na verdade. Mas outubro, em dezembro começou a coisa a perder o controle. Dezembro, final do ano, começou a perder o controle. No final do ano. Mas outubro já estava ruim. Outubro, novembro, quando foi em dezembro, aí danou. Travessei, virou o ano ainda tinha uma gordurinha, alguma coisinha, tinha umas coisas fazendo. A coisa ainda foi, mas bem difícil. Aí foi o ano inteiro, quase até agora, né? Assim, de muita dificuldade. E não é só eu não, é todo mundo. É todo mundo perdendo. A coisa não tá, né? A coisa não tá boa não, né? Mas eu já vi coisa melhorar. Quando foi agora nos últimos dias, ontem também, então me devolvendo algumas situações que eu tinha perdido já. Me devolvendo, toma de volta. Não da mesma forma, com o mesmo nível de... Não, mas estão me devolvendo. E eu só tenho a agradecer a Deus por isso. Não mexo em nada também. Não quero mexer em nada. Alguns meses atrás, outros
mês atrás também, me ofereceram para construção, para mexer com a construção. E eu falei, olha, mas não é. E essa construção eu não sei, né? Eu tô muito, vendo um negócio no terreno aí. Tem muita coisa, sabe, tem muita coisa. Eu tô esperando oportunidade, esperando, melhor não fazer nada sem pensar muito. Mas eu tô muito contente porque tô vendo a mão de Deus, né? As coisas querendo voltar, os clientes. Hoje mesmo, eu tava aqui, o vídeo tá ficando muito longo. E alguém me ligou aí. Ligou não, mandou mensagem, né? Ninguém liga mais, muito raro. Outro dia me ligou uma cliente ali, eu fiquei. Acho que foi meia hora, 40 minutos. Foi 40 e poucos minutos no telefone. Muito raro alguém querer falar no telefone. Me ligou, fiquei ali, mas 40 minutos, né? E, e aí, é muito. Mandou essa mensagem. Falei, olha. E é um trabalhão, né? Uma coisa muito boa. Né? Muito boa. Se vir, me ajuda ainda mais, porque eu tenho muitas coisas boas para engatilhar, daí para concretizar. Tenho muitas coisas boas. Algumas, né? Muitas não, algumas. Para engatilhar. Se engatilhar aquilo ali, aí resolve meu problema. Resolve boa parte do meu problema. Pelo menos fico no mais do que do 0 a 0, fico para frente, fico no azul, né? Além de adquirir algumas coisas. Então eu estou muito contente com isso, tá? Muito contente porque assim eu vejo, eu estou vendo a mão de Deus. Vejo a mão de Deus todos os dias na minha vida, essa é a verdade. Todos os dias a mão de Deus se estende para mim, de alguma forma. Porque nós temos que ser grato a Deus. Não é só porque, olha, viu uma sacola de alguma coisa para você. Não, agradeça a Deus até pelo aquilo que colocaram, até que coube na palminha aqui da sua mão. Tão pequeno que é. A gente tem que agradecer a Deus. Porque aquilo ali é Deus. Porque nós somos tão miseráveis, mas tão carecidos. Somos tão carecidos da misericórdia de Deus, que se não for aquele pouquinho ali que Ele coloca na palma da nossa mão, assim, se não fechar logo até rola e cai, né? Mas aquilo ali é de uma importância tremenda. Sem aquilo ali, às vezes a gente perece naquele dia, né? Então a gente tem que ser grato a Deus. Grato, sempre grato. Bom, pessoal, era isso daí. Falei demais, né? Era para passar apenas uma novidadezinha, né, a respeito desse negócio da igreja. Eu acabei falando, né, entrando. Acabou que fica, de certa forma, até um pouco mais explicado, né? Então, vai chegar o tempo que eu vou parar, vou ver o que é que eu vou falar, vou anotar o que eu vou falar e vou me preparar melhor. Hoje ainda eu não sei fazer isso, né? Mas a Ordem dos Cavaleiros Templários será parecida, para finalizar aqui, aos franciscanos ou outro nome aí, qualquer, né? Vai ser muito parecido. Não é aos Templários da espada lá do passado. Porém, vamos manter essa tradição, esse costume, né, dos paramentos, né, das vestimentas, né, da espada, tal. Vamos manter essa tradição, né? Mas o objetivo é fraterno, é humanitário, é caridade, né? É esse o objetivo, é evangelização, né? Estamos estar num lugar e, por exemplo, nós vamos estar em alguns lugares, né? Em alguns lugares onde nós vamos estar, nós vamos criar uma programação para aqueles lugares. Vamos buscar parcerias, né? Vamos buscar parcerias, eventos, alguma coisa, eventos voltado para uma espiritualidade, assim, pode ter outra coisa, mas tudo para criar-se um ambiente espiritual para que nós possamos desenvolver, né, chamar a atenção das pessoas para
as coisas do céu. Né? É isso daí. E ali também vamos desenvolver nossas atividades, né? Algumas atividades ali no tocante a, a zelar pelo local, outras atividades que é voltada para a parte empresarial, né? Que é da minha empresa. Então nós vamos. E os recursos, importante. Vai ganhar dinheiro ali, tá tentando fazer isso para colocar a empresa para ganhar dinheiro. Não, o dinheiro que a empresa vai ganhar vai quase tudo para a Ordem dos Cavaleiros Templários. Quase tudo. Não vai ficar quase nada lá. Né? Então, não se preocupe, porque o meu objetivo, e Deus conhece o meu coração. Deus conhece, sabe da minha franqueza, da minha sinceridade. Né? E Deus vai ver isso daí. Né? Deus já. Tanto é que Deus ele não me deixa confundido nem envergonhado. Ele sempre está falando comigo, manda alguém falar comigo a respeito desse projeto. Né? Porque o Senhor sabe com quem Ele está falando. Né? Então, o meu objetivo não tem, né, assunto de dinheiro, de riqueza, de. Não, meu não. Meu não. Meu é coisa de gente, sabe? Não tem que tapar a boca de muita gente. Eu quero. Uma coisa eu tenho, uma gana assim. Eu preciso tapar a boca de muita gente. Eu preciso. Né? Veja bem, não é no sentido de fazer mal, de não sei o quê. Mas tem muita gente que precisa levar uma pedrada na testa. Né? É aquela dor de cabeça. Por que eu fui falar disso? Por que eu fui? Por que eu pensei isso dessa pessoa? Porque não, vai ter que levar essa pedrada. Vai ter que descobrir, sabe? Assim, como é que eu posso dizer? Vai ter que levar uma pedrada, né? Para ver com quem que eles estavam tratando. Não é com isso que eles estavam imaginando, não. Deus seja louvado.